aqui nos encontramos. Desta vez é que é mesmo num dos lugares especiais nos Estados Unidos, porque eu acho que, eu nem digo a idade que eu tenho, eu acho que se pedir a alguém que está aí do outro lado da câmara com aos 70 anos ou 80 anos, alguma vez imaginaria que estaria nos Estados Unidos na casa de um americano, português, terceirense, mas também americano, e que tivesse essa riqueza cultural aqui à nossa volta. Em cima temos um tour, e ele há bocadinho dizia-me que ele é verdadeiro. Bem, eu hoje sinto-me uma verdadeira terceirense, mas uma terceirense rica, porque eu nunca imaginava que ia ter este cenário nesta entrevista com este senhor. Sr. Vítor Santos, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos conhecer, e para muitos que já conhecem, o Vítor Santos cantador, o Vítor Santos improvisador, dançarino, profissional, pai, marido. Ele tem um leque de funções que ele foi desempenhando ao longo desses anos e que nós hoje vamos só aqui partilhar, porque são muitas as histórias, é muito o que nós temos a aprender com o Sr. Vítor também, mas vamos fazer essa viagem no tempo, à Ilha Terceira, ilha esta que está hoje aqui nos Estados Unidos, na cidade de... Eu até enganava-me, porque eu sempre pensei que o senhor que era Pawtucket, mas é Pawtucket. Foi muitos anos. É New Bedford. Eu acho que nós vamos percorrer estas cidades todas. Sr. Vítor, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por vir aqui falar um bocadinho mais sobre a sua história, porque nós todos estamos a aprender consigo. Onde é que nasceu este menino? Este menino nasceu na Tarraxã, dia 25 de março de 1962, em casa, na freguesia da Tarraxã, que é ali muito perto de Angra, 5 minutos de Angra, uma freguesia conhecida pelas castanhas e laranjeiras, uma freguesia de pomares, a casa onde nasceram, um pomar dos meus bisavós, e aquela canadinha que era chamada a canadinha do Teatro, porque fica em frente ao Império do Espírito Santo, chegou a ser toda da nossa família. Os nossos antepassados casaram para ali, tanto que faço uma referência disso no livro, no romance, e depois os filhos foram fazendo casas nos pomares de que herdaram dos seus pais, e antes da gente vir para a América, eu penso que havia lá uma casa que não era dos Estiaços, que a gente dizia os Estiaços, que é a alcunha dos meus bisavós, da parte da minha mãe. Os teus pais não são da Tarraxã, são mãe, os dois da Tarraxã. O meu pai, Francisco Ferreira dos Santos, foi nascido na Tarraxã. O seu primo foi um cantador de improviso célebre nos anos 50, 60, 70, que foi o Ferreirinha das Bicas, que teve um filho, Luís Carlos Ferreira, que também cantou. Meu pai tem 3 irmãos, um irmão que nunca emigrou, 2 irmãos que emigraram para o Canadá, mas já todos faleceram. E a minha mãe tem um irmão aqui, muito conhecido na nossa comunidade, o Clemente Anastácio, teve um irmãozinho que morreu bebê, e emigramos para cá em 70, viemos para aqui em 70, chamados por carta de chamada do meu padrinho, Clemente Anastácio. O que é que o Sr. Vítor, um menino de 7 anos, a percorrer aquelas ruas e aqueles... O que é que se lembra mais da sua infância? Eu tenho muitas coisas que me lembro, porque o meu avô tinha uma mercearia, e a mercearia era apegada ao Império do Espírito Santo. Portanto, as festas eram todas ali, em frente à mercearia do meu avô. É lá que passava o meu dia, porque a minha mãe é que tomava conta da mercearia, enquanto o meu avô, como se antigamente, ia ao monte. Quando a gente dizia ia ao monte, o meu avô tinha uma carrocinha com um macho e que fazia trocas. Levava laranjas, trazia milho, ou vendia batatas, trazia cebolas para vender na mercearia. Enquanto ele percorria a ilha com essas coisas, qual eu com 5 anos ainda me lembro de apanhar tangerinas e laranjas no pomar dele para se vender, e eu ia com ele ainda escuro. Quem é que hoje andava um pequeno com 5 anos com um avô escuro para percorrer a ilha, não é? Mas eu ia, e então a minha mãe é que ficava na mercearia a tomar conta enquanto ele fazia isso. Já não apanhei meu avô a andar com tascas, mas meu avô também andou com tascas pelas freguesias, pelas festas, pelos touros, a vender vinho e pifanas e morcela, também no tempo antigo das tascas, em que eles montavam uma tenda e não havia esses
Não havia os food trucks cá hoje em dia. Pois não. O Sr. Vítor, com a idade que tinha, já Portanto, eu lembro muito destas festas, daqueles do terreiro. Mas o Sr. participava nas festas? Participava, por exemplo, o que é que eu lembro-me com aquela idade de brincar ao touro, que a gente lá, os nossos entretenimentos, quando éramos pequenos, era brincar ao touro, a gente punha o Império, quando matava o gado de Espírito Santo, eu lembro-me da gente ir buscar as cabeças com a tranca, e a gente tinha gosto de levar as cabeças para o Império, as peles do gado, vê-los a matarem o gado. Eu lembro-me de brincar no quintal da minha avó, porque eu queria ser padre, e eu lembro de brincar à igreja e fazer um altar e dizer missa, e os meus colegas com 6 e 7 anos ali eu vi-me eu a pregar para eles. Eu lembro-me do ano que o meu padrinho levou, em 68, uma piscina da Spray, e a gente nunca tinha visto aquilo, e então os pequenos todos da freguesia, tudo em cuecas a nadar na piscina, que era também desta mesa, não é? Mas a gente pensava que era uma coisa de outro mundo. Tem várias recordações. Mas já naquele tempo, as matanças, o Sr. Vítor já participava de peças. Com 7 anos, eu já participei numa peça de teatro com o meu pai. Que quando era mais pequeno, via meu pai ensaiar-se no quarto da cama, que tinha um espelho muito grande no móvel, e meu pai a falar para o espelho, não é? A praticar, a ensaiar-se. E eu então dizia à mãe, mãe, eu acho que o pai deve ir para São Rafael, que ele está a falar sozinho no quarto. E então com 7 anos já saí num ato de variedades a cantar o improviso. Lá, esse teatro era chamado O Poder de Fátima, era um drama, mas depois havia atos de variedades, e eu entrei nos atos de variedades a cantar. Ainda tenho uma cassete, daquelas cassetes comigo eu a cantar com essa idade. Foi antes de virmos para cá. Mas essa influência, esse gosto foi arrastado pelo seu pai, sim, pela mãe? Meu o seu pai é que minha era... mãe, eu ainda me lembro com 6 anos, ia ao Rádio Clube de Angra cantar uma canção para Natal, que havia um concurso, e depois eu andava na freguesia a perguntar às pessoas se eles tinham ouvido na rádio. E a minha avó materna teve muita influência nesta coisa de cantigas e folclore, que ela saía a cantar com o Zé da Lata em grupos, bailes antiga, que a gente dizia antigamente, bailes antiga, bailes nos Esteiros do Espírito Santo, e foi uma grande influência que eu tive quanto à parte de folclore e cantigas, e eu acho também da parte da raiz do meu pai, dos Ferreiras, de cantar o improviso. Nesta pesquisa que fizemos da minha biografia, vinha saber que um tio da minha avó, que também cantou Desafio nas Cinco Ribeiras e que emigrou para a Califórnia em 1920, nunca mais regressou à Terceira, que também cantava o improviso. Portanto, eu penso que essas coisas de cantigas vêm de trás, não é? Mas isto é uma coisa, isto é um dom, isto não, cantar o improviso não é uma coisa que se ensina, não é? Nasce com a pessoa. Nasce com a pessoa. Essa passagem, como o Sr. Vítor dizia, veio para os Estados Unidos por carta de chamada do Sr. Clemente Anastácio à sua mãe. Foi difícil essa mudança e vir para esse país? Foi, com 8 anos. Era só o senhor e a sua irmã, Jéssica? A Jéssica Ana Paula. A Jéssica nasceu aqui. Eu tinha 21 anos. A Jéssica nasceu em 1983, meu pai tinha 50 anos e minha mãe tinha 45. Uau. Foi o Oops Baby. Okay. E a gente é que somos os padrinhos, eu e a minha irmã é que somos os padrinhos dela. Portanto, ela já teve outra infância muito diferente de nós. Mas foi difícil, eu ainda me lembro de muita discriminação. Naquela altura não havia ainda bilingue, educação bilingue. Eu com 8 anos de idade fui posto no kindergarten. Olha, kindergarten era para crianças com 5 anos, eu era muito alto para estar ali, não sabia uma palavra de inglês. Várias vezes também levei uns swapos de colegas, fui muito discriminado. Houve um colega meu que era micalense, que depois começou a me ensinar umas coisas mais em inglês. Houve uma senhora da qual eu devo grandes favores, uma senhora Cristina, que era professora, que os avós eram de Faial. Ela já nascida cá era professora, morava no 2º andar do meu padrinho, e a gente morava no 3º, e ela começou-me a dar explicações para ver se eu avançava na escola, porque eu sempre tive um ano de atraso. Eu era sempre o mais velho das aulas, sempre tive um ano de atraso. Mas o Sr. Vítor foi para a escola e seguiu o percurso normal, com todas essas ajudas? Foi do kindergarten até da universidade. Depois foi o primeiro da nossa família
a graduar do liceu, a ultrapassar a 4ª classe. E depois do liceu tive o privilégio de estudar, formei-me em Relações Públicas do Rhode Island College, graduei em 1985 e depois tive uma carreira profissional em recursos humanos, 36 anos e meio. Antes de passar essa carreira, só para a gente perceber também um bocadinho, e como aluno, foi daqueles alunos que também o senhor viu os seus pais a trabalhar, para poderem dar estudos aos filhos, e no entanto também sempre... Eu não fui sempre um grande aluno, um bom aluno. Fazia, passava, mas trabalhava, sempre trabalhei enquanto estudei, part-time. O meu pai tem uma história que eu conto muitas vezes. O meu pai, quando eu estive no colégio, meu pai dizia, tu vais arranjar um part-time para ti. Graças a Deus tive um pai que nunca exigia que eu ganhasse para casa, que desse o cheque em casa, que nessa altura era usual. Ajudavas, os cheques era para a casa, para a família. Nunca tive um pai assim. Tive um pai que disse, não, os fins de semana é para a família, cultura e igreja. Portanto, arranja um part-time durante a semana, que os fins de semana é para a cultura, para a igreja e para a família. E graças a Deus encontrei isso na fábrica do International Packaging, que a gente dizia que era o chapo das caixinhas, e lá trabalhava durante a semana, mas ali nos meus últimos 2 anos de meu curso, eu trabalhava 40 horas numa fábrica e tinha 5 aulas num colégio. Quer dizer, não havia muito tempo para mais nada, mas conseguia-se ainda assim no folclore e fazer as danças e levar os livros para a fábrica e da fábrica sair para o colégio e tudo se fez, graças a Deus, mas aprendi muito. Eu acho que me fez um profissional diferente, especialmente na área de recursos humanos, em que a gente, quando passa por aquilo que os nossos empregados passaram e quando trabalhamos numa fábrica damos o verdadeiro valor, o que é ter uma entadela num dedo e graxa debaixo das unhas, e o que é comer horas e ter uma bezuina para dar um break, a gente sente mais, dá mais valor ao empregado, e quando ele vem falar com a gente sobre um problema, a gente pode se relacionar melhor com ele, e portanto isso ajudou-me imenso a valorizar o imigrante e a valorizar... Penso que na minha carreira profissional tentei, tudo é perfeito, mas tentei em ajudar pessoas a avançarem nas suas carreiras e a progredir nas suas vidas, porque recursos humanos é isso, e eu sempre foquei mais na parte humana do que da parte do recurso. E nós não podíamos deixar passar essa oportunidade, e que eles já estão com uma idade avançada, mas de ter a participação dos seus pais também aqui nessa entrevista, também como uma forma de homenagear tudo aquilo que eles lhe ensinaram e que lhe transmitiram ao seu Vítor. Grandes pais que eu tive. Vítor, vim aqui para falar de ti, meu filho. No dia que emigraste, mal sabia eu o que tu eras. Continua a fazer o que tu estás fazendo. Dar a nossa cultura portuguesa, folclore, as marchas, as danças, o teatro, tudo feito por ti. Continua, não te esqueças destas palavras que o Pai está a dizer. Continua a fazer aquilo que gostas, a leitura, a cultura portuguesa. Sei que já estás a ensaiar uma dança, uma marcha para ir à 3ª Pastéis Joaninas. Deus te dê esse gosto e sempre saúde para que continues a fazer o que estás fazendo. Sei que é com muito trabalho e muita gente não aprecia o que a gente faz, mas graças a Deus tens feito o que se deve fazer. É cultivar a nossa cultura portuguesa. Vítor veio com 9 anos para esta terra e a minha mãe dizia assim, ele dizia, a avó passa por mim que eu vou fazer um exame, e quando ele chegava ele dizia, Vítor, tu passaste. A avó, passei, então vamos ali à igreja de Santo Eduardo agradecer de tu teres passado no exame.
o meu filho é muito católico, mas eu acho que ele deve também aos meus pais. A minha mãe andava sempre com ele e vamos à igreja e vamos aqui e vamos acolá. E eu acho que ele é muito católico. Também deve aos meus pais. As minhas filhas também são católicas, vão à igreja e uma até ensina catequese. Mas ele está sempre com aquela cabeça a falar em coisas e a ajudar a fazer muito apostolado. Mas aquilo nasce também com a pessoa, mas ele sempre foi assim. Ele está a fazer uma coisa, já está a pensar na outra e gosta muito de ajudar pessoas pobres. E eu estou muito contente dele ser assim. Estou muito feliz porque o meu filho é assim, gosta de ajudar as pessoas pobres. É uma mensagem. Quem é que tem as mensagens mais verdadeiras do que os nossos pais? Por se os pais não nos conhecem, mas ninguém nos conhece, não? Exatamente. Vamos saltar aqui um bocadinho, se o Vítor, à parte mais romântica. Epá. Agora temos que descobrir algum segredo, porque esse dom não é só para a dança e para a música. Vamos puxar aqui um bocadinho o dom à família. Okay. Como é que conheceu a sua esposa? A minha esposa eu conheci-la no nosso grupo folclore. E então há uma história engraçada, porque meu pai, isto foi em 1977, que o folclore foi fundado, principiado. E meu pai, ainda estávamos aqui há pouco tempo, estávamos aqui há 7 anos, e meu pai tinha uma experiência lá de danças e de teatros em que os namoricos nos grupos não davam certo, porque antigamente se o namorico desamanhavam-se, os pais tiravam a rapariga do teatro, ou o rapaz nunca mais ia no teatro, e depois desmanchava o grupo. E meu pai vinha com esse medo, e então diz, não há namoricos aqui no grupo. Olha, logo o primeiro namorico foi o filho, foi eu. Em 79 conheci a minha esposa no folclore e logo ali posso dizer que logo nas primeiras semanas que eu a vi que já sabia que ia ser a minha esposa. Já não ia ser padre. Já não ia ser padre. Mas pensava que tinha essa vocação para sacerdote. Ainda hoje gosto muito da igreja, gosto muito de estar na igreja, apesar de não concordar com algumas regras da nossa religião católica, porque eu acho que há ali também uma certa hipocrisia, não é? A gente, para dizer que somos católicos e que Nosso Senhor ama todos, não podemos discriminar, não podemos haver discriminações dentro da igreja, não é? Mas isso é para outro programa. Mas ensinei catequese 20 e tal anos, fui menino do altar, servente do altar 11 anos, servi em várias capacidades da minha paróquia, de comissões, fui mordomo da Irmandade em 2004 e levava uma imagem peregrina de porta em porta todos os domingos 30 anos. 30 anos. Mas deste amor, quando o senhor decidiu, passado umas semanas, que esta é a mulher da minha vida, é com ela que eu quero casar, e nunca parei de fazer essas coisas. Continuei a fazer sempre isto. E deste amor nasceram duas filhas. E que também foram criadas nesse ambiente. Portanto, a Maria João, a minha esposa, tem sido uma mulher, posso dizer publicamente, uma mulher de coragem, uma mulher forte, porque nem tudo é um mar de rosas. Atravessamos também pedaços da nossa vida, desempregos, doenças. Ela teve um grave acidente em 1992 que ficou desabilitada. Portanto, temos passado também algumas coisas, mas eu acho que esta vertente cultural da nossa família que também nos ajudou a ultrapassar essas coisas, porque faz-se estas coisas é com gente, é com amigos, é com amizades, nada do que fiz foi sozinho. Os amigos da Terceira, por exemplo, hoje em dia não é o que é, que se não tivesse sido o sacrifício da minha esposa e tantos outros que me ajudaram. Eu não fiz aquilo sozinho. Sim, tive a ideia de formar aquilo e tudo mais, mas foi com muito sacrifício de muita gente, que alguns ainda estão vivos, estão-me a ouvir, e graças a eles e a elas que aquela casa é o que é hoje, porque eu sozinho posso ter muitas ideias e querer e movimentar a gente, e sim, talvez fui o impulsionador, motivador, mas foi derivada a muita gente que aquilo hoje está daquela maneira. Portanto, ela foi uma mulher de coragem que abraçou com muito sacrifício, a criar 2 filhas, por vezes nos amigos da Terceira,
A nossa mais velha gostava muito de estar ali, mas já a mais moça gostava de ter outros entretenimentos, jogar a bola e era muito ativa, não ficava sossegada. E depois a mãe na cozinha de roda de um tacho e as lágrimas a cair porque ela queria ir para casa. Chelsea era mais, não era tão paciente como a Tânia, não é? Foram criadas ali, aprenderam o português ali, aprenderam as tradições ali. Foi uma verdadeira escola, mas a minha senhora, mesmo no nosso negócio e tudo mais, os nossos investimentos que temos de propriedades e tudo, devo à minha esposa, porque foi uma mulher de coragem e que tenha, como a gente diz, na terceira, como os frequados, agarraram o touro dos cornos. E ela tem sido uma mulher forte. E eu acho que hoje é também em homenagem ao seu Vítor e à sua esposa, a Dona Maria João, que as suas filhas também estão aqui para lhe dizer esta mensagem a partir da bonita Ilha da Terceira. Ana, nós estamos aqui na tua Ilha Terceira, à sua espera, para o Carnaval. Em primeiro lugar, só queria mesmo dizer de quanto nós estamos orgulhosas de ti e de todas as tuas conquistas. De facto, nada é fácil na vida, mas sempre queres vencer, sempre queres lutar, sempre queres seguir em frente e nunca recuar para trás. E graças a Deus isso é algo que já está dentro de nós, de verdade assim. A gente se calhar não diz sempre o nosso obrigado, mas o nosso obrigado por não ser o pai que és, mas o homem, o poeta, o autor, e tudo o que nós sabemos hoje em dia, de verdade, a nossa cultura e tudo mais, é de verdade assim. Então, nosso muito obrigado, we're very proud of you, e que venham muito mais livros, muito mais ideias, e continuas a ser quem tu és. Olha, eu queria dar os parabéns ao meu pai. Claro que especialmente neste último ano que o meu pai tem o seu livro e que lançou o seu livro, foi com muito sacrifício e com muita energia derivada a isso. Os book tours e os lançamentos foram todos feitos consigo e com os seus amigos, mas foi o meu pai que organizou muito disso. O meu pai está de parabéns, and we love you. We're very proud of you. Can't wait to see you. Já vi o seu Vítor, eu também sei fazer surpresas destas. É uma surpresa enorme, pois estarei lá em breve para a gente ensaiar a dança. Ensaiar, já está ensaiada, não é? E então isto é um projeto que foi... Eu não sou uma pessoa de recuar atrás. Este projeto estava a ser planeado antes da Covid, veio a Covid e a gente vai para a frente com outras pessoas, não é? Já umas pessoas que tinham pensado nisso já não estão. A Covid mexeu com muita coisa, até na própria ilha. Tivemos problemas em arranjar dançarinos para fazerem parte do projeto. É uma dança de espada, um drama baseado numa história que se passou aqui na nossa comunidade a uma rapariga que eu conheci. Só que eu mudei o fim um bocadinho, mas foi a vida dela que está ali. Como é que o seu Vítor se não sei, em que é que se baseia? Como é que vem essa sua inspiração? É natural quando o senhor cria as danças ou cria... Não, isto é a coisa mais difícil de escrever. Para já não há muita gente agora aqui a escrever bailinhos e danças. Temos vários cantadores de improviso aqui, mas alguns escrevem cantigas para os mestres, mas não escrevem enredos e assuntos. A coisa pior de escrever um enredo é o tema, arranjar o tema, a ideia. Depois de ter a ideia, não é difícil. Se a gente diz assim, olha, a gente começa, ela vai começar assim, depois o meio vai ser assim, e eu quero que acabe assim. Pronto, e a gente vai encaixando aquilo, diferentes cenas, não é? E então, quando eu soube dessas... Isto aconteceu a uma colega nossa. E quando eu soube da história que ela nos contou, que a gente também viveu isso, não é? A gente viveu isso. E disse, isto é um drama engraçado, entre aspas. Um drama não é engraçado, um drama é triste. Mas, normalmente, o drama tem que ter uma lição. Dali a gente aprende uma coisa. E no fim,
no fim disso tudo é que cá se faz, cá se paga. É o que acontece. E então eu não vou dizer, porque depois não tem graça exatamente a gente o todos que tem que ver, mas eu gosto muito do tema cá se faz, cá se paga. E então o nome da dança é Amor Traído. Há vários amores que foram traídos ali naquele drama. E então é isso. Uma dança de espada na terceira não é fácil fazer, porque envolve muita gente. Envolve 16 dançarinos, 8 rapazes, 8 raparigas. Envolveu 8 personagens, que é que vão fazer o texto, o drama. Temos 7 músicos que tocam em orquestra e vai vir 14 músicos dos flamencos tocar a marcha. Eu é que escrevi as músicas todas, é que escrevi a própria marcha. Lá tive a sorte de arranjar o Marco Borges, que é um jovem de Junqual, que também tem muita experiência em trajes, fazer trajes e desenhar trajes e fazer coreografias. Portanto, ele ajudou-me lá nessa parte. E temos tido muita colaboração, está a ser ensaiada na Casa do Povo da Ribeirinha, os textos foram ensaiados, o drama foi ensaiado na Casa do Povo da Vila Nova, e temos gente de 12 freguesias que estão envolvidos nesse projeto. Então damos o nome do Grupo Carnavalesco Alma Terceirense. E então as minhas filhas é que vão puxar de espada a dança, e eu toco acordeão, e depois no fim vem também cantar uma cantiga no fim, porque elas dizem o motivo que estão ali, que é por causa de mim e tudo mais, e então eu venho atrás e acabo com uma cantiga de improviso à freguesia onde a gente estiver a dançar. Nós temos que fazer aqui uma pausa e dizer que continuamos no próximo programa, ainda mais porque com tanta informação e ainda vou amei. E também eu acho que é em homenagem a todas essas pessoas, como há pouco o Sr. Vítor dizia que não se pode fazer nada sozinho, passando aqui um pequeno panorama pelas danças de carnaval, também um pouco aqui da nossa área, e que tiveram uma evolução ao longo dos anos. Por isso, marcamos presença e vamos dar continuidade a essa conversa. As danças já escrevi cerca de 40 danças. Nós temos que falar um bocadinho sobre essas danças e sobre o carnaval. Por isso, Sr. Vítor, marcamos presença para a semana. Com muito prazer. Continuando a nossa conversa. Temos coisa para sarrar há muito tempo, graças a Deus. Muito obrigado.